Salve noturnos! Sou Rosiane e antes de contar o relato de hoje, gostaria mais uma vez de pedir, se não forem inscritos, que se inscrevam no canal, ative o sininho, comentem, pois só com a ajuda de todos vocês o canal terá meios para sobreviver nesse imenso universo que é a internet. Mandem seus relatos para o e-mail apesardanoitecomercial@gmail.com ou para o WhatsApp 21 99059 1666. Beijos de luz. O que vou contar aconteceu no ano de 1998, com o meu tio que se chama Sebastião. Esse tio é irmão da minha mãe. Na época ele morava e ainda mora na cidade de Campo dos Goitacazes. Nesse ano, ele estava com 16 anos e namorava uma moça chamada Dalva. Essa moça morava em um sítio muito afastado de tudo. Ela tinha 6 irmãos que só andavam juntos. Meu tio conheceu essa moça em uma festa que teve na cidade. Ela estava na praça sentada em um banco, sozinha. Meu tio achou ela bonita e se aproximou. Conversaram um pouco e meu tio se encantou por ela. Dalva não escondeu do meu tio que os irmãos eram brabos e no auge da conversa ele sentia um forte tapa na cabeça. Quando ele se virou para ver quem tinha feito isso, se deparou com 6 rapazes, todos muito fortes, parados, olhando para ele com cara de poucos amigos. Sempre que meu tio vem aqui em casa, peço a ele para contar essa história, e ele nunca mudou uma vírgula. Resolvi mandar o relato para o canal, porque hoje ele veio nos visitar, e a partir de agora é meu tio, Sebastião, que vai contar sua incrível história, que não é só uma história de terror. Para mim, é muito mais que isso. É também uma história triste, pois meu tio não conseguiu ficar com seu grande amor por conta de uma terrível maldição. Bom, agora é tio Sebastião que conta. Espero que gostem. Minha sobrinha já me apresentou, então vou direto aos fatos. Para chegar até aqui, preciso esclarecer como tudo começou. E segundo Dalva me contou, e na época achei ser só uma lenda, tudo deu início com o bisavô dela. Ele tinha uma bonita fazenda na cidade de Casimiro de Abreu, no estado do Rio. Segundo Dalva, seu bisavô era um homem muito carrancudo e não gostava de ajudar ninguém. Sempre que ele pegava alguém comendo dos seus frutos, ele expulsava e, se podia, mandava dar uma coça. Ninguém gostava dele. Todos faziam o máximo para não se aproximarem da sua fazenda. Um dia, apareceu por lá uma caravana de ciganos e, mesmo sendo alertados para não se aproximarem da fazenda, eles acamparam nas terras do antipático homem. Quando ele soube que ciganos estavam nas suas terras, foi com capangas expulsar. Já chegou esbravejando, xingando, dando pauladas em todos, até nas crianças, enquanto seus capangas colocavam fogo em tudo. Tinha uma cigana de nome Alba. Ela era bem idosa. Antes de ir embora, ela olhou bem para o fazendeiro e disse: "Um dia, quando você ainda era um bebê, sua mãe, que era uma pessoa muito boa, me chamou para tirar a maldição que caía sobre você. Eu disse a ela que essa era sua sina, seu destino, e que não adianta tirar a fera de dentro do homem e ele continuar sendo um animal. Mas fiz. Adormeci a fera que tem dentro de você por pedido da sua mãe, que era muito boa e não merecia sofrer com um filho como você. Mas durante todos esses anos, sempre soube que sua mãe sofreu assim mesmo, porque a fera que está dentro de você
dormia, mas a fera que você é sempre maltratava todos, incluindo sua mãe, que foi muito boa. A cigana deu uma longa pausa e continuou: Pois bem, está na hora de fazer você sofrer também, pois de agora em diante a fera adormecida irá acordar. Ela então começou a falar umas palavras que ninguém entendia. O fazendeiro e seus homens riam da cara da idosa. Quando ela acabou com aquela reza estranha, tornou a olhar para ele e disse: A fera voltou. Ninguém pode escapar do seu destino. Então a caravana foi embora e nunca mais ninguém soube deles. Quando o fazendeiro virou o bicho pela primeira vez, ficou desesperado e se lembrou da cigana Alba. Mandou todo mundo atrás dela, mas ela tinha sumido no mundo, e o fazendeiro teve que suportar a dor de ser um bicho até a sua morte. Esse destino também acompanhou toda a sua geração. E agora chegamos ao ano de 1998, quando conheci Dalva. Minha sobrinha já contou como a conheci. Então vou pular essa parte também e começar falando da primeira vez que vi aqueles demônios que ela chamava de irmãos. Eles eram a própria encarnação do mal. Não gostavam de ninguém, viviam arrumando confusão com todos. Andavam e faziam tudo juntos. Até as namoradas eles dividiam. Quando conheci Dalva, ela estava com 14 anos. Era caçula e única menina. Seus irmãos tinham entre 16 e 22 anos. Todos eram muito claros, olhos azuis, louros. Eram realmente muito bonitos, mas a sua beleza era somente por fora, pois por dentro eram muito feios, cruéis. Viviam todos com o pai, pois a mãe morreu ao dar à luz a Dalva. De todos, os piores para mim eram os gêmeos, Alain e Alexandre, ambos com 18 anos. Digo que eram os piores, pois de todos eram os que fingiam ser bons, amigos de todos, mas, na verdade, eles faziam assim para atrair pessoas para o bando fazer o que mais gostava, caçar. Eu mesmo caí nessa armadilha, e se não fosse seu Marinho, dono da venda, eu não estaria aqui para contar essa história. Eu me apaixonei por Dalva, de verdade. Ela era doce, meiga, muito sozinha, pois os irmãos e o pai não deixavam ela falar com ninguém, especialmente com meninos, pois, segundo o pai, ela já estava comprometida com um tal de Rodrigo, filho do primo dele, um rapaz de 17 anos que era ruim como o resto da família. Mesmo com todos esses problemas, eu e Dalva começamos a namorar escondido. Ela matava a aula para se encontrar comigo, mas não adiantava. A gente podia se esconder na lua, que um irmão dela sempre nos achava. Eles pareciam fazer rodízio, sempre andavam juntos, mas para nos encontrar, cada dia ia um, e eu sempre apanhava. A não ser quando era algum dos gêmeos, Alain ou Alexandre. Eles apenas mandavam Dalva ir para casa, dizia para eu ficar longe, mas não me batiam. Então comecei a ter uma certa simpatia por eles, apesar de Dalva me aconselhar, dizendo para não confiar. Um dia, me lembro bem, era uma sexta-feira, e fui com Fábio, meu melhor amigo, e a namorada dele, Amanda, em uma festa na casa de Carlos, filho do seu Marinho da venda. Carlos era um rapaz de 16 anos, era meu colega de escola e era muito bom e amigo de todos. Chegamos na festa, ficamos por ali comendo, dançando, nos divertindo.
pois conhecíamos todo mundo e era uma turma muito legal. Quando deu mais ou menos umas 10 da noite, começamos a ouvir vozes altas, gritos. Eu e Carlos corremos para fora para ver o que estava acontecendo. Foi quando vi os irmãos de Dalva batendo no meu amigo Fábio, que definitivamente não tinha como se defender, pois os irmãos, além de muito forte, estavam em maior quantidade. Corri para defender meu amigo, pois todos ali assistiam a tudo sem fazer nada. Quando cheguei, Álvaro, o irmão mais velho, me olhou e disse: Ora, ora, se não é nosso cunhadinho, Dalva sabe que você está aqui na festa sem ela? Confesso que não esperava aquela pergunta e fiquei por uns instantes sem saber o que responder. Depois, criei coragem e disse: Larga ele, cara. Ou então seja menos covarde e encare ele sozinho. Em bando é fácil, né? Os irmãos pararam de bater em Fábio e vieram para cima de mim. Nesse momento, seu Marinho apareceu e perguntou o que estava acontecendo ali. Eles pararam na hora e pela primeira vez percebi um leve receio neles. Seu Marinho se aproximou e disse, olhando para Álvaro: O que vocês estão fazendo aqui? Achei que tínhamos um acordo. Álvaro baixou a cabeça num gesto de respeito, mas dava para perceber um ódio mortal no olhar dele. Desculpe, seu Marinho, não era nossa intenção invadir seu território. Então olhou para mim. Mas é que esse rapaz é namorado da minha irmã e veio na festa sem ela. Achamos que, bem, o senhor sabe, né? Seu Marinho olhou para mim. Verdade, menino? Eu estava muito confuso. Como assim agora eu era namorado da irmã deles? Será que finalmente tinham me aceitado? Muito feliz, então, disse a seu Marinho que sim, que era namorado de Dalva. Seu Marinho disse que então eu não era mais bem-vindo ali e pediu para eu ir embora com os irmãos. Naquele momento senti como se um alerta me dizendo para não ir com eles, mas seu Marinho estava sério me olhando. Carlos então disse uma coisa que só fui entender muito tempo depois. Ele disse: Pai, Sebastião pode até namorar a irmã desses aí, mas ele não é como eles. Ele é meu convidado e meu amigo. Você acha mesmo prudente deixar Sebastião ir com eles nessa linda noite de lua cheia? Depois de um longo silêncio, seu Marinho disse para os irmãos irem embora, coisa que eles fizeram na hora. Ficamos sabendo depois que meu amigo apanhou porque simplesmente os irmãos apareceram na festa sem serem convidados e começaram a perturbar Amanda. Fábio foi defender sua namorada e apanhou. Naquele dia, eu fui muito criticado por Carlos, pois ele não concordou com o meu namoro com Dalva. Bom, depois daquele dia, os irmãos não me bateram mais e pude finalmente namorar Dalva em paz. Eu estava muito feliz, ao contrário de Dalva, que parecia ter muito receio das atitudes dos irmãos. Um mês depois de estarmos namorando, sem problema nenhum, Alain me convidou para ir na casa deles, pois, segundo ele, já que agora eu fazia parte da família, não tinha sentido namorar escondido. Ele marcou um jantar para sexta-feira. Eu estava muito, muito feliz, ao contrário de Dalva, que implorou para eu não ir. Bom, eu estava apaixonado e tudo o que queria era ser amigo dos irmãos dela e do pai. Na noite de sexta, me arrumei, comprei flores e doces para levar. Dalva, vendo que eu não ia desistir, pediu para eu avisar para Carlos e seu Marinho que eu ia jantar na casa dela. Não entendi nada, mas fiz o que ela pediu. E antes de ir para lá, passei na casa de seu Marinho. Chamei meu amigo Carlos e disse a ele que Dalva pediu para avisar a ele e a seu pai
que eu tinha sido convidado para jantar na casa dela. Confesso que estava meio constrangido, mas Carlos me olhou sério e perguntou se eu estava mesmo disposto a ir na casa daquelas pessoas sozinho. Disse a ele que finalmente os irmãos tinham me aceitado e nem me batiam mais. Carlos pediu para eu ter cuidado, para não beber nada que eles me dessem, para ficar sempre perto de alguma porta. E o que me deixou muito tenso foi que ele me deu uma arma. Disse para eu usar sem piedade se fosse preciso. Bom, eu não estava entendendo nada, mas estava indo a um jantar na casa da minha namorada. Só isso. O jantar estava marcado para as 8 horas. Eu estava lá nesse horário. Alexandre me recebeu amigavelmente, me ofereceu Coca-Cola. Dalva estava linda, mas parecia muito triste. Parecia que tinha chorado muito, sabe? Eu fiquei ali na sala com ela e Alexandre. Então, um a um dos irmãos foi chegando e se sentando perto de mim, como se me cercando. Confesso que me senti um pouco intimidado, mas justifiquei. Afinal, estava indo conhecer o pai da minha namorada. Mal sabia eu que aquela seria a pior noite da minha vida. Maurício, pai de Dalva, entrou na sala e sua presença me arrepiou. Nunca tinha visto ele pessoalmente e, assim como os filhos, ele era bem alto, forte. Quando ele entrou na sala, os irmãos se afastaram de mim, olharam para o pai com respeito. Álvaro disse: "Pai, aqui está o rapaz que você pediu." Nesse momento, Dalva começou a chorar mais ainda. Olhei para ela sem entender nada. O pai dela me olhou com tanto desprezo que me senti um lixo. Ele se aproximou de mim, estendeu a mão. "Então você é o rapaz que resistiu às surras dos meus filhos e continuou namorando minha princesa. Você é muito corajoso, filho." Fiquei olhando para ele sem saber o que falar. Dalva, com voz chorosa, disse: "Pai, eu gosto dele." Então os irmãos começaram a rir. Naquele momento eu não estava entendendo nada. Alguma coisa dentro de mim gritava para eu ficar alerta. Mas apesar de tudo isso, a noite foi boa. Jantamos, conversamos, rimos. Dalva parecia tensa o tempo todo. E ela me pedia a todo momento para eu ir embora. E de tanto ela pedir, quando deu meia-noite, me levantei, agradeci pela noite e disse que estava na hora de ir. E é agora, noturnos, que começa a pior noite da minha vida. Nunca acreditei em nada que não pudesse ser explicado. E o que parecia ser uma noite normal, feliz, se tornou um verdadeiro inferno. E eu, um simples humano, menino de 16 anos, vivi a pior experiência da minha vida. Nada depois daquela noite me surpreende mais. Hoje, acredito em tudo, não duvido de mais nada. Assim que disse que ia embora, os irmãos, todos, saíram da sala. Dalva, do nada, começou a ficar mais tensa e disse de novo: "Pai, eu gosto dele." Então senti alguma coisa estranha. De repente meu coração começou a bater mais forte, sem explicação mesmo. O pai de Dalva disse com um sorriso estranho: "Princesa do pai, tá na hora de dormir, filha. Vai, tô mandando." Dalva me olhou, me abraçou e disse: "Me perdoe, me perdoe." Meu coração começou a bater forte. Não sei porquê, mas alguma coisa dentro de mim dizia: "Você está em perigo, sai daí agora." Dalva me abraçou e disse bem baixinho no meu ouvido:
Você avisou a Carlos e a seu marinho? Fiz que sim com a cabeça, sem entender. Ela então pareceu mais leve, me deu um beijo e saiu da sala. Fiquei ali sentado com o pai dela olhando para mim. Depois de um tempo me levantei e disse que estava na hora. Ele então, com um sorriso muito estranho, disse: sim, rapaz, está na sua hora. Levantei e nesse momento ouvi um uivo muito, mas muito alto, e depois outro e outro. O pai de Dalva disse sorrindo: é essa a lua, os cachorros ficam loucos. Agora, noturnos, tudo o que vou narrar fica por conta de vocês acreditarem ou não. Naquele momento, comecei a me sentir estranho. Minha cabeça começou a rodar como se eu tivesse tomado vinho, mas eu não tinha tomado nada. Me levantei tonto e disse com voz meio embrulhada: bom, já estou indo. Abri a porta e saí. O pai de Dalva ficou sentado no sofá, na mesma posição. Quando abri a porta, vi o que achei ser alguns cachorros de grande porte, todos em fileiras, entre a porta e o quintal, que era enorme. Comecei a andar devagar, querendo chegar logo na porteira do sítio. Passei entre eles, que só me olhavam com olhos vermelhos. Eu estava apavorado. Dei mais alguns passos e olhei para trás. Meu coração parou e minhas pernas ficaram mole. Um a um daqueles bichos foi se levantando e ficando como se fosse um homem. Eles eram altos, quase 3 metros. Tinham poucos pelos pelo corpo e sua cara parecia mais como se fosse um porco misturado com cachorro. Eles vieram se aproximando bem devagar. Tentei correr, mas tudo que consegui foi dar um passo de cada vez, lentamente. Parecia que eu estava em transe. Então, um deles deu um uivo tão alto que tapei meus ouvidos e dei um grito. Parecia que tinha saído do transe, então corri na direção da porteira. Os bichos continuaram se aproximando devagar. Era como se soubessem que não adiantava correr, pois eles me pegariam a si mesmo. Eu sabia que não escaparia. Naquela hora, as ruas já estavam muito desertas e eles moravam em um sítio muito afastado de tudo. A rua era de terra, cercado por matas. Pensei que iria morrer ali e ninguém encontraria meu corpo. O desespero tomou conta de mim e comecei a chorar. Não tenho vergonha dessa minha fraqueza, pois só quem já passou por isso sabe o quão desesperador é. Finalmente cheguei na porteira onde a minha moto estava, subi e acelerei com toda a pressa possível. Mas infelizmente percebi que a moto não era páreo para eles, que me alcançaram e me derrubaram da moto. Caí sentindo uma dor muito forte. Eles me cercaram e ficaram me olhando. Se divertiam com o meu medo. Eu só pensava: acabem logo com isso, seus demônios. Nesse momento, ouvi um outro uivo, mas esse era mais alto ainda. Então vi no meio do mato luzes amarelas, muito fortes. As luzes começaram a se aproximar. Percebi então que não eram luzes, e sim olhos amarelos. Os bichos deram um passo para trás e ficaram em alerta, em posição de luta. Nesse momento, saiu de dentro da mata 3 coisas iguais àquelas, só que bem mais altas, mais fortes e com pelos bem mais claros. As feras se esqueceram totalmente de mim. Todas se colocaram em posição de alerta, mas dava para perceber
que mesmo em maior número, elas estavam com medo, pois os 3 bichos que saíam da mata se aproximaram delas com autoridade e não pareciam querer briga. Não precisaram fazer nada, pois o simples fato deles estarem ali fizeram com que os outros colocassem o rabo entre as pernas e fugissem como uns covardes. Me lembro que antes de perder a consciência pensei: ok, os mais fortes ganharam a presa. Pensei em Dalva e na minha mãe. Depois, não lembro de mais nada. Acordei em casa, com meu braço enfaixado e doendo muito. Tinha arranhões por todo o corpo. Minha mãe então disse com carinho: oi, filho, já acordou? Vou preparar uma canja para você. Quando ela ia saindo do quarto, o pânico voltou e dei um grito: mãe, não sai, por favor, fica aqui comigo. Ela voltou e me abraçou. Calma, filho, já passou. Você nem se machucou muito, foi só alguns arranhões. Eu estava confuso. Perguntei a ela como tinha chegado ali. Ela disse: você não lembra? Você sofreu um acidente de moto. Seu Marinho e Carlos te acharam caído na estrada que leva para o sítio da sua namorada e trouxeram você para cá. Graças a Deus que eles estavam passando por lá. Fica aí e descanse, que vou fazer sua canja. Fiquei ali deitado, pensando em tudo. Me sentia muito triste, pois sabia que nunca mais veria Dalva. Nunca contei para minha mãe o que realmente aconteceu. Nunca contei para ninguém. Todos da minha família ficaram sabendo somente depois que minha sobrinha nasceu, cresceu e percebi que ela gostava do sobrenatural. Mas esse é um segredo de família. Já se passaram muitos anos. Nunca mais vi Dalva, mas soube que ela se casou com Rodrigo e hoje mora em Minas. Seu pai e seus malditos irmãos ainda moram no mesmo lugar, todos juntos. Não se casaram, não construíram família, mas, segundo o povo fala, eles têm filhos espalhados por aí, só que não assumem. Seu Marinho ainda está vivo. Hoje, quem toma conta da venda é Carlos, que continua sendo meu amigo. Nunca conversamos sobre isso. Nunca. Resolvi deixar quieto, pois moramos todos na mesma cidade. Nos esbarramos todos os dias e, como dizem, toda cidade tem seu segredo. A única dúvida que tenho é que 2 daquelas feras brancas eram seu Marinho e a outra Carlos. Disso eu tenho certeza, apesar de nunca termos falado nisso. Mas, naquele dia, vi 3 feras brancas. Fico pensando, por que será que ela, a terceira, nunca se revelou? Eu olho para as pessoas da cidade e me pergunto, será que é essa? Ou essa? A verdade é que pode ser qualquer um. O importante é que, assim como Carlos e seu Marinho, essa outra fera branca continua mantendo aqueles monstros no lugar deles. Esse é o meu relato. A experiência que tive na adolescência fez com que me tornasse uma pessoa mais consciente no que diz respeito ao sobrenatural. Não julgo ninguém, cada um com os seus segredos e suas mágoas. Nem sempre o que parece é. Pensem nisso. Gratos se um dia contar o meu relato. Beijos de luz. Tchau, noturnos.